se engane, de Deus não se escarnece. Tudo que o homem plantar, isso se fará. Cada vez que pegou a Bíblia com mãos profanas e sujas, com irreverência, cada vez que ignorou a Bíblia, cada vez que não fez esforço para entendê-la, compreendê-la, meditar e praticar, cada vez que dobrou seu joelho e orou com os dedos sujos de sangue, com irreverência, soberba e arrogância, e profanou a cruz de Cristo. Você sabe o que o escritor de Hebreus diz? Será punido de morte quem quebrasse a lei de Moisés, quanto mais aquele que profanar o sangue da nova aliança, o Espírito da graça, que aguarda é uma terrível expectação de juízo. Eu tenho dó dessa geração evangélica. O julgamento das prostitutas, dos drogados e traficantes, dos chefes de Estado, dos Hitlers, dos Mussolinis, dos Stalin, vai ser a primeira sessão, a mais leve do julgamento. O festival de horrores vai ser quando a igreja for julgada pelos seus crimes cometidos, não contra o Estado, não contra a esposa, não contra o próprio corpo, mas contra a santidade de Deus, contra a majestade, a glória e a justiça de Deus. Nós devemos cair todos aqui de joelhos e chorar, porque toda a terra escarnece da glória de Deus, ultraja o sangue do Cordeiro, pecam desenfreadamente contra a santidade de Deus, e nós entramos nessas estatísticas. Nós deveríamos chorar. David Brennan, no seu diário, morreu com 29 anos, um jovem pobre. Sabe qual era o motivo do seu choro? O maior motivo do seu choro? Senhor, os homens não dão glória a Deus, os homens não te dão a glória devida. Você imagina se nem a igreja dá, quanto mais o ímpio. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, igreja. Não havendo visão, o povo perece. Não havendo visão de Deus, meu povo se perde por falta de conhecimento, por falta de conhecimento de Deus, dos seus atributos, da sua personalidade, do seu caráter. Lágrimas desceram quando você imaginou que a presença dele desceria nesse monte e falaria ao coração dos homens, e escreveria as leis nos seus corações, e colocaria o temor dele para que não se apartassem dele. Não mais através de sangue de bodes e touros, não mais tendo mediadores e medianeiros humanos, não mais tendo véus e sacerdotes, mas falando a cada um no seu próprio coração. Daqui a alguns anos você vai estar morto, você sabe disso. Morto. E o que Charles Studi diz? Uma vida só, e logo passará, e somente o que for feito por Cristo permanecerá. Daqui a alguns anos você não vai conseguir ter o carro que você quer, não vai conseguir a casa que você quer, não vai conseguir o curso, não vai conseguir a maioria das coisas. Você vai envelhecer e vai morrer, e vai se arrepender para o resto da vida de não ter vivido uma vida para a glória de Deus. Cada segundo da sua vida sendo vivido para a glória dele, cada dinheiro empregado para a propagação do seu reino, cada vez que respeitasse a mãe e o pai, era em obediência à sua glória, à sua palavra. Cada vez que honrasse, amasse a esposa, estava visando obedecer e honrar o sacrifício que por ti foi feito. Cada vez que dobrasse o joelho, cansado, inspirado ou não, o dobrasse para ter comunhão com ele. Não seja um infeliz, não viva para esse mundo, não viva para coisas fúteis e perecíveis, passageiras. Uma epidemia,
uma doença, um agravozinho, ceifa a sua vida. Você está entendendo o que está em jogo? Se você procura nessa igreja outra coisa que não é isso que eu falei, eu te convido a ir embora. Você está no lugar errado. Eu jamais vou fazer uma igreja para agradar você. E eu vou fazer de tudo para fazer uma igreja para agradar a Deus. Vamos dar a Ele o louvor devido. Vamos dar a Ele a glória devida. Vamos tremer diante dEle. A Bíblia diz que os céus contemplam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. A Bíblia diz que brame o mar na sua plenitude. Os montes e os outeiros se derretem na sua presença. Os ímpios e os inimigos derretem como cera ao som do seu nome. A Bíblia diz que os pássaros o louvam, as estrelas o louvam, o universo todo e a criação celebra a sua glória. E por que a igreja não vai dar a Ele essa glória? Nós temos pouco tempo. Pouco tempo. E nós precisamos correr. Não para ganhar almas, não para termos o nosso ministério, mas nós temos que correr para conhecer a Deus, para conhecer o que Ele fez, para conhecer a Cristo, para conhecer a obra das suas mãos, o seu caráter, sua personalidade, para que Ele tenha o louvor que lhe é devido. Feche os seus olhos. O que aguarda é uma terrível expectação de juízo. Eu tenho dó dessa geração evangélica. O julgamento das prostitutas, dos drogados e traficantes, dos chefes de estado, dos Hitlers, dos Mussolinis, dos Stalin, vai ser a primeira sessão, a mais leve do julgamento. O festival de horrores vai ser quando a igreja for julgada pelos seus crimes cometidos, não contra o Estado, não contra a esposa, não contra o próprio corpo, mas contra a santidade de Deus, contra a majestade, a glória e a justiça de Deus. Nós devemos cair todos aqui de joelhos e chorar, porque toda a terra escarnece da glória de Deus, ultraja o sangue do Cordeiro, pecam desenfreadamente contra a santidade de Deus. E nós entramos nessas estatísticas. Nós deveríamos chorar. David Brainerd, no seu diário, morreu com 29 anos. Cada vez que respeitasse a mãe e o pai, era em obediência à sua glória, à sua palavra. Cada vez que honrasse, amasse a esposa, estava visando obedecer e honrar o sacrifício que por ti foi feito. Cada vez que dobrasse o joelho, cansado, inspirado ou não, o dobrasse para ter comunhão com Ele. Não seja um infeliz. Não viva para esse mundo. Não viva para coisas fúteis e perecíveis, passageiras. Uma epidemia, uma doença, um agravozinho ceifa a sua vida. Você está entendendo o que está em jogo? Se você procura nessa igreja outra coisa que não é isso que eu falei, eu te convido a ir embora. Você está no lugar errado. Eu jamais vou fazer uma igreja para agradar você. E eu vou fazer de tudo para fazer uma igreja para agradar a Deus.
Não se engane, de Deus não se escarnece. Tudo que o homem plantar, isso se fará. Cada vez que pegou a Bíblia com mãos profanas e sujas, com irreverência, cada vez que ignorou a Bíblia, cada vez que não fez esforço para entendê-la, compreendê-la, meditar e praticar, cada vez que dobrou seu joelho e orou com os dedos sujos de sangue, com irreverência, soberba e arrogância, e profanou a cruz de Cristo. Você sabe o que o escritor de Hebreus diz? Será punido de morte quem quebrasse a lei de Moisés, quanto mais aquele que profanar o sangue da nova aliança, o Espírito da graça. Um jovem pobre, sabe qual era o motivo do seu choro? O maior motivo do seu choro? Senhor, os homens não dão glória a Deus, os homens não te dão a glória devida. Você imagina se nem a igreja dá, quanto mais o ímpio. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, igreja. Não havendo visão, o povo perece. Não havendo visão de Deus, meu povo se perde por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento de Deus, dos seus atributos, da sua personalidade, do seu caráter. Lágrimas desceram quando você imaginou que a presença dele desceria nesse monte e falaria ao coração dos homens, e escreveria as leis nos seus corações, e colocaria o temor dele para que não se apartassem dele. Não mais através de sangue de bodes e touros, não mais tendo mediadores e medianeiros humanos, não mais tendo véus e sacerdotes, mas falando a cada um no seu próprio coração. Daqui a alguns anos você vai estar morto, você sabe disso. Morto. E o que Charles Studi diz? Uma vida só, e logo passará, e somente o que for feito por Cristo permanecerá. Daqui a alguns anos você não vai conseguir ter o carro que você quer, não vai conseguir a casa que você quer, não vai conseguir o curso, não vai conseguir a maioria das coisas. Você vai envelhecer e vai morrer, e vai se arrepender para o resto da vida de não ter vivido uma vida para a glória de Deus. Cada segundo da sua vida sendo vivido para a glória dele, cada dinheiro empregado para a propagação do seu reino.